Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Toneto, psicóloga clínica. Eu estou passando no segundo vídeo hoje aqui para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Nós continuamos, né, a falar, vamos continuar a falar, ainda faltam mais 2 vídeos. Bom, vamos lá. Eu falei na semana passada algumas coisas sobre a empatia, né? Sobre receber um paciente, sobre o hotline, que é uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Falei sempre de receber um paciente sem poder julgá-lo, porque não é o nosso papel. A área da saúde não tem que ser o papel julgador, a área da saúde tem que ser o papel acolhedor, para entender aquela causa, aquela demanda e aí trabalhar em prol daquilo, né? Bom, eu acho que é importante a gente pensar em algumas coisas. Geralmente as pessoas associam a tentativa, né, de suicídio, a autolesão e até mesmo morrer pelo suicídio como algo só de um transtorno de personalidade ou um transtorno de humor, que nesse caso seria a bipolaridade. Quando a pessoa está em hipomania ou mania mesmo, ela pode fazer isso, né? Quando ela tá fora de si, mais ou menos as pessoas até usam essa frase. A gente tem que pensar que às vezes, muitas vezes, essas pessoas não chegaram a ter nenhum diagnóstico, elas não tiveram nenhum amparo psicológico, tá? Elas nem sabem o que é isso, elas só simplesmente sentem toda essa emoção, e aí esse sofrimento psíquico fica aumentado, né? Ele aumenta e a pessoa não sabe dizer. A gente tem que pensar que não existe recursos, né? Tem pessoas que não têm recursos, a gente não tem 100% recursos livres para psicologia. A gente sabe que a psicologia não alcança em todos os lugares como deveria ser alcançado. E quando eu falo isso, gente, eu tô falando de políticas públicas, tá? Eu não tô falando de outra coisa a não ser isso. Né? Se a gente tivesse políticas públicas adequadas, eu tenho certeza que a psicologia estaria presente em muitos outros lugares e com muito mais facilidade, né? Quem depende, por exemplo, da UBS para passar é um desafio. Eu não sei se vocês que estão me assistindo agora já passaram por isso, já tentaram passar em psicólogo pela UBS. Eu já passei por um período que foi necessário, e foi bem difícil, eu tinha sessão uma vez ao mês, então é bem complicado. E eu não estou dizendo isso devido aos profissionais da área da saúde, não, da psicologia. Estou dizendo isso como políticas públicas, estou dizendo isso para aqueles que governam, né, os lugares que a gente mora, as cidades, os bairros, né, o país que a gente habita, que a gente mora. Então eu tô falando sobre isso. Tudo tem que começar por lá, pela educação, né? O que é isso, né? O que é a psicologia? O que a psicologia vai me ajudar? Por que eu tenho que entender sobre quem eu sou? Ter esse autocuidado, sabe? Ter esse autoconhecimento, né? Porque a gente às vezes cai naquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. E caracteriza isso como uma personagem. Ah, eu sou dessa forma. Ah, eu sou assim, eu sempre fui assim. Só que pra gente que é psicólogo, né, quando a gente escuta uma frase dessa, eu sempre fui assim, a gente, opa, acende um alerta aí. Né? Esse sempre foi assim, não teve o autoconhecimento. Gente, a gente pode mudar as nossas habilidades, tá? Habilidades sociais, a gente pode começar a trabalhar para entender a nossa emoção e aí regular ela. A gente pode entender que tem coisas que não estão sob o nosso controle, tem coisas que realmente podem nos incomodar, mas a gente não precisa agir pelo impulso da emoção, tá? Isso tudo é aprendido, é treinado. Da mesma forma que uma criança aprende, que a gente educa uma criança, né? Agora a gente, como adultos aqui, né? A gente aprendeu com alguém, nós viemos de uma família, nós temos uma origem, né? E dizer que tudo que tá lá tava certo, não tava. A nossa família sempre vai dar o melhor que pode, né? Eu tenho certeza disso. Você que com certeza está criando um filho, tem adolescentes em casa, ou que passou pela criação dos seus pais, você sabe que a gente dá e recebeu aquilo que pode. Poderia ser melhor? Ok, justo. Desde que esse treinamento, desde que esse acompanhamento psicológico se fizesse presente uma vida inteira, nas escolas, nas UBSs, né, em casa, se esses pais estivessem terapeutizados. Então, muitas coisas que a gente acaba tendo, muito do que a gente vive como adulto, estão inseridos no nosso meio desde sempre, tá? Desde a nossa infância. E aí a gente vai acumulando isso. Então, quando eu falo de políticas públicas aqui, eu tô falando sobre tudo. Eu estou falando sobre ter uma assistência psicológica nas UBSs, nos hospitais, nas emergências, nos presídios, tá? Eu falo nas fundações casas, eu tô falando sobre ter esse suporte psicológico nas faculdades, sejam elas públicas ou privadas, tá? Nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Eu tô falando da gente atender, a gente ouvir as pessoas. Eu tô falando de políticas públicas que que tragam recursos para que essas pessoas possam se encontrar, se acolher.
né, campanhas para isso. Então, tudo está naquilo que a gente vai vivenciando, daquilo que a gente vai modelando, né? A psicologia, ela ainda é um grande tabu para nós aqui. Então, quando a gente entra com o Setembro Amarelo, para mim, de verdade, é triste pensar que a gente só tem o Setembro Amarelo para falar sobre isso, né? A gente deveria falar sobre isso um ano inteiro, né? Então, quando a gente vai psicoeducar essas famílias, quando a gente recebe pacientes nesse estado e que a gente vai psicoeducar essas famílias, a gente também vai orientar essas famílias a buscarem um pouco da assistência psicológica, procurar esse processo psicológico, porque é muito importante, né? Essas famílias também estão adoecidas e provavelmente há muito tempo, né? Então, assim, é uma consequência de coisas, é uma junção de coisas. E o nosso paciente só tá ali sendo ele e sabendo só ser daquela forma e segurando tudo aquilo ali. Não estou aqui para romantizar, não é romantizar, não é esse meu papel. O meu papel aqui é falar para vocês o que eu penso e que eu acredito sobre isso e o que o tema como psicóloga me deixa, né, disponível para falar. Então a gente tem que pensar um pouco sobre essas questões de políticas públicas. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que e aí entraria, claro, a categoria se juntar, enfim, entra acho que várias coisas aí, entra projetos que poderiam ser apresentados, enfim, eu entendo que tudo isso leva tempo e demanda. Mas então, dentro da clínica, a gente vai fazer tudo o que é possível, aquilo que pode ser saudável para eles e para nós, né? Então, as campanhas deveriam ser estendidas. Concordo, setembro pode ser o mês real, mas a gente precisa falar mais vezes sobre esse medo, né, que as pessoas têm, não pode falar sobre suicídio, não pode falar sobre Setembro Amarelo, né? Não, gente, a gente deve falar, né? Deve ser falado sobre Setembro Amarelo todos os dias da nossa vida, porque continua milhares de pessoas mal, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas sem entender quem elas são, se julgando, né? Então, acho que isso é bem importante, a gente deve falar muito sobre isso. Bom, com relação ao próximo vídeo, eu já vou encerrar porque era esse o recado que eu queria dar aqui com relação ao Setembro Amarelo. Eu vou acreditar e vou continuar pensando sobre políticas públicas, né? A gente precisa começar a modelar as coisas da onde a gente vem, das nossas raízes. Porque quando a gente vai ver, só acontece a situação e depois a gente fica tentando encontrar os culpados, né? E nessa situação a gente não tem que ficar parando e pensando, cadê o culpado da história aqui? Não, a gente tem que ir pra ação mesmo, né? Depois que aconteceu, aceitação radical, né? Tá ali, faz parte da nossa história, e o que a gente vai fazer daqui pra frente? Quais as lutas que a gente vai ter daqui pra frente, né? Então, se conscientizem cada vez mais disso, né? Do que vocês podem fazer por um paciente assim, por familiares, né? Que tem pacientes que estão internados, ou que saíram de uma internação, ou que tiveram 2, 3, 4 tentativas de suicídio, né? Vale muito estudar para poder falar sobre isso. Às vezes eu vejo alguns profissionais falando, não quero saber, isso é muito difícil, não quero receber. Gente, quando a gente recebe um paciente na clínica, não tá na testa dele com que ele veio, né? Qual é o diagnóstico daquele paciente. Só quando a gente vai conseguindo falar, ouvir, interpretar tudo o que tá acontecendo é que a gente sabe o que tá por baixo ali da pele dele, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu penso que é como se fosse um SOS, uma emergência, né? Como vai socorrer nesse momento. Então, eu me comprometo com vocês que no vídeo que vem eu vou falar um pouco de tips, eu vou falar um pouco dessas estratégias para lidar um pouquinho com esse paciente quando ele chega com um risco de vida. Tudo bem? Combinado? Então, eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.